Se você quiser acompanhar as mensagens desde o capítulo 1, no canal do YouTube, temos lá a sequência das mensagens da quarta-feira do livro de Juízes, desde o capítulo 1 até agora, até a semana passada, e assim que terminar essa mensagem, estará sendo incluída lá no canal do YouTube. Então você que ainda não acompanha o canal da igreja no YouTube, eu te convido a acessar, tá bom? O missionário Aradilho compartilha lá no grupo da igreja. Você pode acessar, ouvir mais a mensagem, dar o seu like e compartilhar, para que outras pessoas possam ser abençoadas pela palavra do nosso Deus. Amém? Aleluia. Juízes capítulo 8. Vamos ler do verso 1 até o verso 3. Juízes capítulo 8, verso 1 ao verso 3. Diz assim: Os efraimitas perguntaram então a Gideão: Por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: Que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Amém? Deixa a Bíblia aberta. Essa foi a leitura inicial. Faremos a abordagem de todo o capítulo 8 do livro de Juízes. Amém? Vamos orar? Querido Deus, grandioso Pai, a Ti, somente a Ti a glória e o louvor. Obrigado, Deus, por esse tempo, por estarmos aqui, por podermos ouvir a Tua palavra. Obrigado, Pai. Eu peço encarecidamente que Teu doce Santo Espírito possa iluminar a minha mente, para que eu fale a Tua palavra com sabedoria e no poder do Teu Espírito. E que todos que estão ouvindo a mensagem, tanto os aqui presentes quanto os que estão online, que o Senhor os abençoe, que eles possam receber graça e força espiritual através do entendimento da palavra. Te louvamos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. No domingo, eu fiz uma pergunta no final do culto de domingo sobre o texto de Juízes que conta a história de Gideão. E a pergunta foi: qual era o outro nome de Gideão? Como ele era chamado? Ele tinha um outro nome. Quem sabe? Você falou o quê? O Silvio falou? Isso. O verso de número 1 do capítulo 7. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. Muito bem. Meus irmãos, hoje nós finalizaremos a história de Gideão
Sendo que na próxima semana nós veremos a história de um filho de Gideão, tá? Mas a história propriamente de Gideão, da sua vida, ela é finalizada aqui no capítulo 8. Então nós vimos o capítulo 7, onde Deus chama Gideão, onde vemos a realidade da opressão que os israelitas viviam. Vocês lembram o que é que os midianitas, amalequitas e os outros povos faziam com os israelitas e o resultado que eles tiveram? Porque eles clamaram a Deus, porque eles ficaram pobres. Mas a pobreza foi uma pobreza extrema, por conta eles não só saqueavam, mas eles devastavam. Tudo que sobrava, eles destruíam, para que Israel não tivesse condições de ter nenhum sustento, nenhum mantimento. Ousadamente, Gideão, ele tentou passar desapercebido. Vocês lembram o que foi que ele fez? Malhar o trigo no lagar. Muito bem. E Deus veio a ele. E nós vimos que, nessa época, o povo de Israel tinha se afastado de Deus. No capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, do verso 1 ao 6 de Juízes, nós vimos a realidade do povo e de como o livro de Juízes iria se comportar, como era a realidade do livro. Nós vimos a tomada de posse da terra. Juízes, nesses 3 capítulos, ainda mostra o povo na tomada de posse da terra, na finalização da conquista, entre aspas, porque muitos povos ainda permaneceram, e ali tem um registro dos povos que permaneceram, pois algumas tribos não conseguiram expulsar alguns dos povos que ali viviam. E particularmente o capítulo 2, ele mostra o problema da geração, onde uma geração que não conhecia a Deus foi levantada, e essa geração, ela andou nesses altos e baixos, como nós estamos acompanhando. Eles tinham um coração mais voltado para a sedução daquela realidade dos povos daquela terra, seguindo a Baal e outras divindades. E não só isso, mas também a questão moral, a questão dos relacionamentos. Então, eles passaram a adotar práticas dos povos que ali viviam. E essa situação se estendeu em toda a realidade do período dos juízes, ok? Então, aqui nós vemos como na época os israelitas haviam se afastado de Deus, logo depois do domínio e da conquista de Débora e Baraque. Após esse período de 40 anos de paz, eles se rebelaram contra Deus, e a imoralidade, a perversão cultual, eles estavam cultuando outros deuses, veio o resultado. Eles perderam a presença de Deus. Deus não estava junto com eles. E veio a sentença. Deus mandou os midianitas, amalequitas e os outros povos que oprimiram os israelitas, de forma tal que eles ficaram pobres. Não porque eles eram preguiçosos ou eles não trabalhavam, não, nada disso. É porque os midianitas e todo esse exército vinham e devastavam. E a insegurança por não ter a presença de Deus, por não estar com Deus, impedia-os de combater
militarmente contra aqueles povos, contra o exército e contra essa afronta. Não ter Deus os impedia de combater, de guerrear, de lutar. Entendeu? Isso a gente consegue transportar para os nossos dias. Até dentro da igreja, irmãos. Pessoas que vivem em imoralidade, vivem em pecado, talvez escondido dentro da igreja. Vive em fofoca, em disse-me-disse, em perturbação. Aí nunca cresce espiritualmente, nunca desenvolve, reclama de uma coisa, nada está bom, nada está certo. É uma pessoa que nem sai da igreja, mas também fica ali, perturbada, perturbando. E a própria vida dela não desenvolve, não cresce. E quando vai nas questões de lutas contra os problemas, acaba se afundando, acaba sendo envolvida e sofrendo muito, né? Infelizmente, é essa triste realidade. Mas aqui o que nós vemos, que no capítulo 7, Gideão já confirmado por Deus no capítulo 6, confirmou Gideão, encheu ele com o Espírito Santo. Capítulo 7, Deus, ele entrega o exército midianita nas mãos de Gideão, com a grande vitória, né, onde Deus luta pelo povo. Isso aí é tremendo. Quando nós desfrutamos da comunhão com o Senhor, é Deus quem luta por nós. Amém? É Deus quem luta por você, é Deus quem luta pela igreja. Aleluia. Então ele viu isso. Vocês lembram qual foi o total de homens que Gideão conseguiu reunir no seu exército? Vocês lembram? 32.000 homens foram reunidos no exército. Mas aí Deus disse: Gideão, é muita gente com você, tem muita gente, não vou dar a vitória a vocês assim. Por quê? Qual foi a explicação de Deus? Vocês lembram? Muito bem. Para que eles não pensem que por eles serem numerosos, um grande exército, eles tiveram a vitória por eles mesmos. Deus fez com que eles fossem reduzidos. Reduziu o exército, então passou em revista a tropa. Gideão manda os covardes ir embora. Quando mandou os covardes, foi todo mundo. 22.000 foi embora. 22.000 foi embora. Depois ele disse: ainda tem muita gente, Gideão. Vai lá no ribeiro lá e manda lá beber água. Quem beber água errado, manda embora. E aí foi lá, e quando Deus separou 300 homens. Com esses 300 homens, Deus disse: você vai vencer a batalha. E aqui a gente traz a lição para nós. Não é com muita força. Isso aqui, irmãos, é uma grande lição até para dentro de casa, sabia? Às vezes no casamento, no relacionamento. Às vezes a mulher, infelizmente, quer agir com a própria força, quer agir de forma natural. Não, vai mudar, vai fazer isso, vai e tal. E acaba criando vários conflitos, vários problemas. De igual forma, o homem também acha que agindo brutalmente ou de forma ditatorial, com a própria força, braço e tudo mais, e acaba gerando mais conflitos, mais tribulação, mais problemas e mais confusão. Para toda a área da nossa vida isso reflete. Mas quando nós nos submetemos à vontade de Deus e reconhecemos a grandeza de Deus, em que Ele é quem age, Ele é quem atua por nós, nós só temos que usar as estratégias de Deus, não as nossas estratégias, não a nossa força e nosso poder, mas usar as estratégias de Deus. Deus deu sonho Deus mostrou a Gideão lá o exército em que estava conversando e eles compartilhando o sonho, e ali Deus mostrou a estratégia que Gideão tinha que fazer. E Gideão seguiu a estratégia de Deus, pegou a tocha, os vasos e a espada
colocou e deu tudo certo. Deus, ele não precisou lutar ali em primeira instância. Simplesmente ele fez o que tinha que ser feito e Deus foi e agiu. Deus fez um milagre. Amém? Então ele ganhou, ele venceu. Capítulo 7, ele vence, né? E nós vemos aqui algo interessante, no versículo 25 do capítulo 7. No versículo 24, mas já na parte final do versículo 24, diz assim: foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Esse final do capítulo 7 vai ter tudo a ver com o início do capítulo 8, ok? Vai ter tudo a ver com o início do capítulo 8. Então, capítulo 7, Gideão combate, está em perseguição, os efraimitas, eles vêm auxílio, eles matam, eles pegam os 2 líderes midianitas, Zeeb e Oreb, e eles matam eles e trazem as cabeças para Gideão. Fazem esse trabalho. Capítulo 8, que é o que nós vamos abordar nessa noite, é a parte em que Gideão finaliza o exército midianita. Ele finaliza o exército. Aqui nós temos no capítulo 8 temos 3 pontos, 3 sessões. A primeira é a execução, finalização do exército midianita. A segunda é o repartimento dos despojos para Gideão, que se torna um laço para ele. E a terceira parte é a morte de Gideão. Ele morre ao final do capítulo, ok? Então a primeira parte é a finalização do exército midianita. E a gente começa com a leitura que nós fizemos da reclamação dos efraimitas. Eles reclamando contra Gideão, achando que eles estavam excluídos, se sentiram excluídos. Por que você não nos chamou para guerrear junto com você? Por que você não nos chamou para combatermos, lutarmos contra os midianitas? É o que nós lemos aí no verso 1. Por que você não nos chamou para lutarmos, para guerrearmos junto com você? Então nós vimos, irmãos, que realmente ele não chamou. Até reuniu-se 32 mil homens. E desses 32 mil, Deus fez a peneira, o próprio Deus fez a seleção, e restaram 300 homens, realmente. Quando a gente olha o capítulo 7, e o versículo 33, olha aí no capítulo 7, versículo 33, mostra assim: nesse meio tempo, todos os midianitas e amalequitas e os outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com toque de trombeta convocou os abiezritas, que era o seu povo, para segui-lo. Na sequência diz: enviou mensageiros a todo Manassés,
chamando-os às armas, significa chamando para a batalha, para ir junto com ele à guerra. E também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Então aqui nós vemos aí os povos dentre os israelitas que foram convocados, que ele chamou para se juntar para a batalha, para a guerra. Então os abiezritas, todo Manassés, aí vem Azer, Naftali, também foi chamado, Zebulon. Então chamou esse grupamento e convocou-os, juntando 32 mil homens para a batalha, ok? Não entrou aqui Efraim, que Efraim é irmão de... Manassés, que são os dois filhos de José, muito bem, que substituíram as duas tribos. Quais foram? Efraim e Manassés substituíram duas tribos. Para entrar na lista, eles tiveram que substituir duas tribos. Quais foram? A uma foi a Levi, a tribo de Levi. E a outra foi? Por que a tribo de Levi? Eles não tiveram herança entre o povo, porque o próprio Deus é a herança deles. Eles são exclusividade de Deus, servir exclusivamente a Deus, ao templo, as coisas do templo, os utensílios, tudo é responsabilidade dos levitas. E a outra tribo foi a tribo de José. Então José deu lugar para seu filho assumir parte da tribo. Então foi José e Levi. Então ele convocou esse grupamento, 32 mil homens, dessas tribos. Efraim estava fora, mas outras tribos também estavam fora. Ainda também estavam. Mas eles tiveram lá um ciúme, uma revolta, por não serem chamados para a batalha, e aí nós vimos aqui o resultado deles criticando, questionando, e, rapaz, líder não é fácil não, viu, irmão? Ser líder não é fácil não, viu? E olha que foi o plano de Deus, viu, para Gideão. Não foi ele mesmo, tal. Ele tocou a trombeta e convocou aqueles que foi direcionado. Porque, se você olhar, antes da convocação, no versículo 34 está dizendo: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor veio, apoderou-se dele, encheu ele da graça, do poder de Deus, da autoridade de Deus. E dali ele convocou quem tinha que ser convocado. Então, e aí vem ele no meio do fogo da batalha, no meio do avanço, de perseguir o inimigo. Aí vem uma tribo lá ciumenta que está questionando, e a pessoa, olha que se ele não tem sabedoria de líder para contornar, para mostrar a realidade, na humildade também, que nós vamos ver a resposta dele, na humildade, na sabedoria de Deus, ele teria que lutar contra o próprio irmão dele, e até briga, e porque eles estavam revoltados ali, um exército, e ciumento, que não foi chamado para a batalha. Já pensou? Mas é isso mesmo, né? Aí vem a liderança, ainda bem que o Espírito Santo encheu ele de graça. Ainda bem, irmãos, que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele recebeu o poder do Espírito Santo. Por isso que a liderança precisa estar debaixo da graça de Deus. Não é a capacidade própria de si mesmo, não é o poder de si mesmo, não, é a graça de Deus, é a subordinação ao Deus eterno e supremo, Criador de todas as coisas. Aleluia. Então, Gideão responde à tribo de Efraim com a humildade. Eu não sei se vocês leram o capítulo 8, mas a humildade, a sabedoria que ele usou
e que nós fizemos a leitura aqui no começo, é tremendo isso. No versículo 2 diz assim: ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que todas as colheitas de Abiezer? Olha o que ele está dizendo, irmão. Olha a linguagem dele. Vocês estão questionando, mas diante do que vocês fizeram, eu não fiz nada. Vocês são prestigiados. Vocês são honrados. Eu não fiz nada comparado ao que vocês fizeram. Porventura, o resto das uvas que tem lá, que vocês têm, elas são melhores do que toda a colheita, todas as vinhas de Abiezer, você dizendo que nós não somos nada, vocês são privilegiados, vocês são grandes e nós somos pequenos. Você vê a humildade e colocando-se como alguém submisso, que está ali simplesmente para cumprir o plano de Deus. E aí ele vai dizer mais: Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Olha só que coisa tremenda, a sabedoria de um líder, né? Ele poderia dizer: rapaz, Deus que me escolheu, foi Deus que me chamou, Deus me deu autoridade, eu escolhi quem tinha que escolher e pronto, não tem nada a ver com isso. Ele poderia ter dado essa resposta. Quem é o escolhido de Deus aqui? Sou eu. Então o que é que vocês têm a ver com que eu escolho ou não? Fiquem na de vocês e pronto. Ele poderia ter dado essa resposta, e exterminar aquela tribo. Imagine, olha que confusão, que tribulação ia ser. Mas, no entanto, pela sabedoria de Deus, pela graça de Deus, ele foi com toda a humildade do Senhor, que o Senhor concedeu a ele, com a sabedoria que Deus deu a ele, para evitar o problema. Tem gente que chama problema. Tem gente que chama o problema, que vê o problema ali naquela fagulha inicial, em vez de jogar água para apagar, pelo contrário, ele joga lenha, joga combustível. Nada, é isso mesmo, que nada, você é isso e nada. E começa a atiçar. Isso acontece muito voltando, não sei por que está acontecendo isso, mas voltando para o caso de família, é bem por aí. Tem mulher que só Jesus, não é assim, irmã Dona? Tem mulher que é só Jesus. O negócio está ali no começo, aquela fagulhazinha de problema ali, está no comecinho. Aí vem a abençoada. E rapaz, aí o negócio vai crescendo. Não, é porque isso, porque lá mais, aí foi, vai. E o negócio vai crescendo até pegar um fogo que não consegue apagar mais. É ou não é? Sem sabedoria nenhuma. E o contrário é a mesma coisa. Tem homem que é um jumento. Vou dizer assim. Tem homem que é um jumento. Não é que o jumento é um animal ruim, não, mas você sabe como é a linguagem, né? Tem homem que é um jumento, vou dizer assim. E parece que, meu Deus, tem homem que é só Jesus. Está ali o negócio no começo, a fagulhazinha. Aí o homem parece que toma a unção das mulheres de falar. Ele fica, mas não sei o quê. Porque isso, e por lá, faço isso mesmo, não sei o quê. Eu disse, meu Deus, parece um jumento. Dizer assim, na realidade. Entendeu? Tem gente que gosta de ver o caldo engrossar. Isso não é de Deus, irmão. Está escrito lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são quem? Os mansos. E quem mais? Os pacificadores. Aleluia. Por isso que está escrito, irmãos, o Espírito de Deus veio sobre Gideão. E qual a diferença daquela época para hoje? Que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, todos que creem. Todos os que creem.
que aceitou Jesus, entregou a vida a Cristo. A questão é submeter-se. Entendeu? Não é só a questão do caso de família, não, em todas as áreas, no trabalho, na rua, na vizinhança, todas as áreas. Então, Gideão mostrou aqui o princípio de liderança, de sabedoria, de evitar o problema e agiu humilhando-se. Imagine, é como Jesus disse, eu não vim ser servido, eu vim servir. Jesus veio, pegou a toalha, cingiu os lombos, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha que coisa tremenda. Ele é Deus, ele é todo poderoso, podia fazer isso, não precisava disso? Não precisava não, irmãos. No entanto, com toda humildade ele veio, lavou os pés dos discípulos, inclusive o de Judas. Inclusive o de Judas. E disse mais, eu sou o Senhor e Mestre, que vocês dizem, e eu sou de fato. E eu lavei os pés de vocês. Portanto, estou dando exemplo a vocês. Faça isso uns com os outros. Olha que coisa tremenda. Então, na graça de Deus, Gideão tem essa postura. Aí vem o versículo 4. Do versículo 4 até o versículo 21, nós temos a perseguição dos reis, os reis midianita e dos povos do outro lado do Jordão. Os reis que sobraram, né? Então, no capítulo 4, Gideão segue em perseguição. E aqui nós temos algumas coisas importantes nessa perseguição de Gideão. Ele já havia combatido, porque quando ele foi com os 300 homens, que Deus deu a vitória, fez com que os homens se matassem, só que sobrou muitos que fugiram. Esses que fugiram, eles foram combater, foram matando no caminho, outros conseguiram ir mais fugindo. Ok? Então, a batalha, não é, irmãos, entenda uma coisa, eu tenho falado sobre isso. A gente lê o texto bíblico, para nossa leitura, aconteceu aqui, dali já foi, está tudo já feito. Mas, na realidade, não foi assim, rapidinho. Foi um processo, foi uma batalha, foi algo intenso. Foi tempo, foi exaustivo, foi algo que exigiu força, ok? Então eles estavam bem cansados da batalha. E aí, eles seguem para avançar e combater os reis midianitas, Zeb e Zalmuna. No versículo 4 diz, Gideão e seus 300 homens, já exausto, continuaram a perseguição, chegando ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali, peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna. Ele ainda estava perseguindo, imagine, 300 homens, e eles combateram, e ainda foram perseguir esses dois reis com o seu exército. Nós vamos ver lá na frente a quantidade desse exército. Foram perseguir, e eles estavam exaustos. Então eles passaram por essa região de Sucote, e eles pediram provisão. E essa região de Sucote fazia parte dos israelitas, da nação de Israel. Então ele solicitou o alimento para abastecer e seguir na batalha. Mas a resposta não foi agradável. Aqueles que ali viviam de Sucote, eles desprezaram não só Gideão, eles não desprezaram apenas Gideão, eles desprezaram muito mais a Deus, porque aquela batalha, a vitória, não estava nas mãos de Gideão alcançar, foi Deus que já deu a ele. Deus já deu a ele. Deus disse já no começo que Deus chamou ele lá,
malhando o trigo no lagar. Deus já havia dito, ó, você vai ganhar, vai vencer, acabou, já te dei. Então eles não estavam desprezando Gideão em si, eles estavam indo contra a própria palavra de Deus. E povos ali que eram família, eram irmãos das tribos. Ok? Então, eles deram uma resposta contrária. Versículo 6. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zebe e Zalmuna, porque deveríamos dar pão às suas tropas. Ainda não estão em seu poder, porque a gente tem que fazer alguma coisa por você, tem que garantir primeiro. A gente não tem certeza se você vai vencer, porque a gente tem que dar alguma provisão a você. Então, eles não foi contra Gideão, eles estavam indo contra Deus. Porque quem disse que Gideão ia vencer, que ia matar os reis, que ia eliminar todo mundo? Foi Deus. Deus que fez. Então, Gideão, ele traz a sentença. Já que vocês estão agindo assim, eu, quando trouxer Zebe e Zalmuna presos, vou mostrar a vocês. E vocês vão pagar. Eu vou afligir vocês. Suas carnes aparecerão, vocês serão torturados, a ponto das suas carnes aparecerem, com espinhos do deserto. Então ele disse e pronunciou esta sentença para Zeba e Zalmuna, para os de Sucote, os líderes de Sucote. De igual forma, no versículo 8, na ida, onde eles estavam, para chegar até a região onde Zebe e Zalmuna estavam, eles passaram por Peniel. E, de igual forma, eles solicitaram provisões para o exército. O exército está exausto, estamos cansados. A batalha é intensa, estamos correndo e perseguindo ainda os inimigos. Nos dê provisão, nos dê o sustento, nos dê o amparo. Irmãos, olhem para cá, por favor. Isso aqui é importante a gente refletir. Gideão estava numa missão de Deus, olha só, numa missão de Deus, mandado por Deus, com a vitória já estabelecida, e que era benefício para toda a nação, e cumpriu o plano de Deus. E ele foi pedir auxílios, recursos, para que ele pudesse ter vigor e continuar a batalha, continuar a missão. E aqueles que eram povos ali, seus irmãos, que estavam juntos, que também era da nação, eles rejeitaram dar esse suprimento para... Não era para luxar, não era para ficar dizer que tem posse de fazer coisas luxuosas, não, nada disso. Era para a provisão do sustento, para continuar a missão de Deus. Sabe o que isso chama a atenção? Para a evangelização mundial, para entendermos a responsabilidade, o desgaste que é, o empenho de avançar, de seguir, de proclamar o evangelho no campo, que não é fácil, e de ter suporte para isso, de ter amparo, de ter o necessário, de ter o recurso. Eles não pediram para luxar, para viver uma vida esplendorosa, dizer que não, para que eles pudessem ter força para continuar no campo avançando. Então aqui nós vemos como a importância da provisão, do sustento, de darmos o suporte, de entendermos a responsabilidade financeira, a responsabilidade do auxílio financeiro, do auxílio da provisão, de ver com que as coisas, a missão de Deus aconteça e se cumpra. Se eles não deram, a missão aconteceu. Você entende? Eles não, olha só, eles perderam a oportunidade de participar, de cooperar, de estar junto com a missão estabelecida por Deus, a missão extraordinária
do plano de Deus. Eles perderam a oportunidade. Nós não sabemos qual resultado seria se eles dessem essa assistência. Talvez eles, ao invés deles receberem a punição, Gideão poderia, nós não sabemos porque não aconteceu, deles ajudarem. Mas talvez eles, no retorno de Gideão, eles poderiam ter recebido parte das provisões, do despojo da guerra. Poderia ser. Mas ainda que não recebessem nada, há uma provisão de Deus para o benefício de toda a nação de Israel, ser livre dos midianitas. Ok? Então, eles perderam a oportunidade, que muitas vezes acontece com aqueles que não entendem a importância da cooperação, do auxílio, do investir, do cooperar para a causa do reino de Deus, para a causa da evangelização, para a causa do suprimento, tanto a igreja local, quanto o campo, quanto aqueles que Deus concede autoridade. Então, essa é uma grande resposta, aqui, uma grande lição para mim, para a igreja, para todos nós, que possamos entender isso e estar envolvidos com o plano de Deus. O povo de Peniel, infelizmente, não deu assistência também. E Gideão também deixou-lhes uma sentença. No verso 9 ele diz: aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Aos de Sucote ele disse: vou castigar vocês, os líderes de Sucote, vou castigar vocês com espinhos do deserto. Ao de Peniel ele disse: vou destruir esta fortaleza, vou destruir completamente. Então, veja aqui a sentença que Gideão deu. Aí vem o versículo 10 até o versículo 12, vem a captura de Zeba e Zalmuna. Gideão os surpreende. Eles estavam em Carcor e havia ali, no versículo 10, havia ali com ele 15.000 homens. Olha só, irmãos, olha só como isso é. Deus é Deus. Para Deus, irmãos, Ele cumpre a sua promessa, independente das circunstâncias. Ele é Deus. 15.000 homens. Nós lemos aqui, Gideão passou na de Sucote, Gideão passou em Peniel, e o texto diz, ele estava exausto. Ele disse que ele e seus homens estavam exaustos. Quantos homens ele tinha? 300. A gente lê no texto, Gideão com seus 300 homens foram ainda avançando, perseguindo. Eles estavam exaustos, irmã Rita. Exausto. Eles estavam exaustos e perseguindo, ok? 300 homens. Quantos homens estavam com Zeba e Zalmuna? Olha o que nós lemos. 15.000 homens. Como é que 300 vai vencer 15.000? Me diga, pelo amor de Jesus Cristo. Hein, irmã Romilda? 300 contra 15.000, ou 15.000 contra 300, imagine. Mas ele disse, olha o que ele disse para o povo de Peniel: quando eu voltar triunfante. Meu Deus, o que é isso? É a segurança de um Deus que tudo pode, que tudo faz. Ele já foi, ele não queria saber se tinha 15.000, 50.000, 2 milhões, não importa, não interessa. Olha o que ele disse, a convicção de alguém que tem fé no Deus eterno, na palavra de Deus, que confia claramente em Deus e em sua palavra. Eu, quando voltar triunfante, você vai ver, vou destruir esta torre, esta fortaleza. Aleluia! O que é isso? É confiar na palavra de Deus. É assim que nós temos que crer com relação às missões, a evangelização mundial, a evangelizar o bairro, evangelizar a cidade, levar mensagem, ser testemunha. Glória a Deus. E assim foi, meus irmãos. Gideão fez uma emboscada e conseguiu
pegar de surpresa. No versículo 11 diz, acompanha na sua Bíblia, Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeb e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Meus irmãos, o que é isso? Isso não pode, isso não é normal para humanos. Você entende o que eu estou falando? Não é normal. Os reis fugiram, eles pegaram os reis, além disso, derrotou todo o exército. Meu Deus, 300 homens. Amém. Deus é Deus. Deus é Deus. Todo poder, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, toda majestade ao Rei eterno, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, ao Deus da glória, ao Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, ao Senhor da eterna, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, somente a Ele. Unicamente a Ele, pois só Ele é digno. Ele é quem realiza a sua obra aqui na terra. Gideão venceu todo o exército, ganhou a batalha, voltou triunfante. E aí do versículo 13 em diante, vemos o retorno dele e a consequência que os de Sucote e os de Peniel sofreram. Então, a partir do versículo 13, ele mostra essa realidade. No versículo 14 diz, ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. 77 líderes. 77 líderes. Olha no versículo 16. Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigou-os com espinhos e espinheiros do deserto. Castigou-os com espinhos e espinheiros do deserto. Rapaz, como é que seria isso, né? Como foi isso, na verdade, né? Espinhos do deserto. Eu só penso naqueles cactos. Não sei como é espinho do deserto daquela época. Imagine um cacto que é todo espinhoso. Os espinhos parecem umas flechas. Imagine como é que foi esse castigo, né? Misericórdia. E na sequência diz, depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Derrubou a fortaleza e matou os homens daquela cidade. Então, a sentença que veio por não acreditarem na palavra, não. Agora é interessante, né? Eles não deram a provisão. De fato, foi da mão de Deus sobre Gideão. Imagine, ele não tinha tido provisão com Sucote, continuou caminhando e avançando. Não teve provisão com Peniel, continuou avançando. Imagine, eles estavam já cansados, exaustos, com fome. Irmãos, é um exército que estava fraco. Como eles conseguiram vencer 15 mil homens? Ou seja, se não fosse Deus, eles iam morrer. Eles não deram a provisão para eles fortalecerem o ânimo, né, ter a força, e não dando a provisão. Mas se você olhar por esse lado natural, eles estão fracos, não tem provisão. Poderiam morrer. A realidade é a morte. Um exército cansado, fadigado. Mas não era um trabalho de homens, era um trabalho de Deus. Ok? Então eles vieram, prenderam Zeb e Zalmuna, levaram-os para Sucote, para Peniel, apresentaram, trouxeram a sentença sobre Sucote e sobre Peniel, e interrogaram Zeb e Zalmuna, pois Zeb e Zalmuna haviam matado os irmãos de Gideão, irmão de sangue. Ele diz aqui no versículo 18, então perguntou a Zeb e Zalmuna, Gideão perguntou a eles,
Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Era como você. Responderam, cada um tinha o porte de um príncipe. Então Gideão diz, versículo 19, aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor, que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Então eles, os reis de Midian, eles mataram os irmãos de Gideão, irmão de sangue. E Gideão lança essa sentença sobre eles, pois eles não pouparam a vida dos... Eles reconheceram que eram príncipes, reconheceram que eram pessoas diferenciadas, mas mesmo assim eles executaram, mataram. Então Gideão diz, dá a sentença a eles, vocês não pouparam a vida dele, não pouparei a vida de vocês. Gideão pega seu filho mais velho para que possa matá-los, mas o filho mais velho de Gideão, Jéter, ele recusa, fica com medo de fazer isso, porque ali eram reis, afinal de contas eles eram reis. Mas aí os reis de Midian diz no verso 21, ele diz, mas Zeba e Zalmuna disseram, venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeixes do pescoço dos camelos deles. Gideão os executou, exterminou, e assim libertou Israel das mãos dos midianitas. Finalizando, nós temos do verso 22 ao verso 27, o problema na vida de Gideão. O laço que ele entrou. Quando ele retornou, que ele matou os reis e a vitória aconteceu, ele trouxe os despojos da guerra, ouro, muito ouro que havia. Então, houve a proposta para Gideão. E a proposta dos israelitas foi a seguinte, no verso 22, reine sobre nós. Queremos que você reine sobre nós. E a resposta de Gideão foi muito clara. Eu não vou reinar sobre vocês. Meu filho não vai reinar sobre vocês, porque o rei de vocês é Deus. O rei de vocês é Deus. Deus é que reina sobre vocês. Longe de mim reinar sobre vocês. Deus que reina. No entanto, Gideão fez o pedido para que eles trouxessem brincos de ouro. Cada um trouxesse um brinco de ouro e desse a ele. Então colocaram a capa e cada um foi trazendo um brinco de ouro, além de outros despojos que Gideão tinha recebido. E ali ele juntou uma grande quantidade de ouro, e dessa quantidade de ouro ele fez um manto sacerdotal. Um manto sacerdotal, onde ele pegou esse manto e colocou em Ofra, lá no versículo 27, está registrado. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e a sua família. Olha que coisa. Ele fez o manto sacerdotal, colocou em Ofra, só que todo Israel fez daquele manto um objeto de culto, um objeto de adoração. Aqui a realidade desse povo aqui, nessa época dos juízes, um coração inclinado para as coisas contrárias, as coisas que não agradam a Deus. A falta de uma liderança que puxasse, ou melhor, a falta de uma continuidade da liderança. Por isso que quando entra o período dos reis, é justamente para dar essa vida de santidade, de obediência à palavra, que essa era a função do rei, manter a continuidade, pois o rei ele tem uma linhagem perpétua, hereditária. Então o rei
aí vem o filho do rei, e aí sim vai, que é o que acontece no período dos reis. Então tornou-se o laço. E aí nós temos aqui o final, que é a morte de Gideão, no versículo 28, que diz assim: assim Midian foi subjugada pelos israelitas, e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Olha só, durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz quantos anos? 40. 40 anos serve para mudar uma geração. Quem tinha 40 anos quando lutou com Gideão, depois de 40 anos vai ter 80, se conseguiu chegar lá. Quem tinha 30 vai ter 70, se conseguiu chegar lá. Quem tinha 20 já vai ter 60, já está também bem, já, né? Então a gente vê que é uma mudança. E aí aqueles que tinham 3 anos de idade, que eram bebezinho, que eram criança de 10 anos, de 5 anos, 7, tudo ali já são os adultos depois de 40 anos, já são as pessoas que estão comandando, né? E aí nós vemos a mudança de geração, ok? Versículo 29, Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Aí, esse final vai ser a base para o capítulo 9. Versículo 30. Teve 70 filhos. Eita! 70 filhos o homem teve. 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem lhe deu o nome de Abimeleque. Grava esse nome e leia o capítulo 9. Esse nome aqui vai ser... meu Deus do céu. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Agora olha só, no versículo 33, observa aí. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balins, cultuando-os. Meu Deus. Logo depois que Gideão morreu. Irmãos, o que é isso? O povo não tem raiz. Não tem raiz. Não, parece que o líder, o juiz, ele é apenas aquele referencial que não parece que não há uma doutrina que enraize no coração do povo. Porque quando o juiz morre, acabou o temor a Deus. Logo que ele morreu, acabou, voltaram para as coisas contrárias. Ergueram Baal-berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que o tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Então esse mal, esse problema do final do capítulo 7, do capítulo 8, vai ser toda a realidade do capítulo 9, ok? Então aqui é o fio da meada, está dizendo assim, olha, aqui é a introdução para o capítulo 9, pois eles não honraram a família de Gideão, não honraram. E por que não? Nós já vimos aqui a realidade. Eles abandonaram o Senhor, serviram aos Baalins, levantaram Baal-berite, se entregaram completamente aos deuses, fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus. Então coisa boa não ia sair daí. Então, irmãos, capítulo 9, se Deus quiser, vai ser na semana que vem. Leia o capítulo 9 e semana que vem vamos ver como foi o tratamento com a descendência de Gideão. Ok? Deus abençoe os irmãos, o Senhor te fortaleça e te guarde. Vamos orar
Passamos aqui uns 12 minutos, mas faz parte. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, tá? Quero lembrar os irmãos que sexta-feira, culto na direção das mulheres, ok? Sábado, estaremos aqui com os remanescentes, e 9 horas da manhã, e domingo é a Santa Ceia, tá bom? Estaremos juntos aqui celebrando, adorando e servindo ao Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé? Hã? Tem o quê? Sim. Vai ser uma ceia maravilhosa, povo de Deus. É aniversário da irmã Romilda? 7 de setembro? É nada, é? É mesmo? 7 de setembro? Ah, a senhora me falou. Então a senhora está igual a Joquinha, que Joquinha também é 7 de setembro. Também? 7 de setembro? Ah, rapaz, é por isso que é feriado aí, ó. É por isso que vai ter feriado. Um bocado de bênção fazer aniversário. Glória a Deus. Amém, amém. Tá bom? Então, vamos ter a ceia. Estaremos juntos aqui no 7 de setembro. Tá? A Igreja Unida. Nossas irmãs estarão viajando. Nossa irmã Raizé, nossa irmã Nilva, nossa irmã Tânia, a missionária Tânia, e Gabi também. Estarão viajando agora de madrugada. Vamos orar por elas. Esteja orando também. Vamos passar aí por um tempo de descanso, um tempo de relaxamento, de aproveitamento. Elas merecem, vou ser sincero. Elas merecem. Que Deus abençoe, que seja um tempo Vou ficar esses dias aí na bênção. Cada dia eu vou almoçar na casa de um. Cada dia eu vou almoçar. Rapaz, olha só. Aí fica estreito, viu? É assim que ama o pastor. Pois é. Irmã Maria, tá vendo aí? Aí fica estreito. Aí fica estreito. Não é não, Dora? Fica estreito. Hã? Pois é isso mesmo. Tá merecendo. Tá vendo, não, Joaquim? Tá merecendo, né? Mas vamos orar. Deus abençoe, tá? Vamos orar pelas nossas irmãs. Que o Senhor guarde a vida delas, livre do mal, tá bom? Então, sexta-feira estaremos juntos com as mulheres, toda a igreja, sábado remanescente e domingo o culto de adoração ao Senhor com a Santa Ceia, tá bom? Oremos. Querido Deus, magnífico Pai, obrigado por esse tempo tão especial, pela Tua palavra que tanto nos instruiu nesta noite, Deus. Pai, apresentamos a Tua serva, irmã Raizete, apresentamos a nossa irmã Nilva, minha esposa, apresentamos a missionária Tânia Maria, apresentamos a irmã Gabi. Ó Deus, elas vão viajar, Senhor, que o Senhor guarde a vida delas, livre do mal, de acidente, de assalto, que seja um tempo precioso. O Senhor guarde a saúde delas, Pai, em nome de Jesus, fortalece a imunidade. Repreendemos todo o levante do inimigo, toda a cilada de Satanás, todo o dardo das trevas, que elas, Pai, sejam instrumentos do Senhor, onde elas chegarem, Pai, que elas desfrutem de um tempo de descanso, um tempo precioso, meu Deus, e que o Senhor as traga em paz e segurança. Guarda debaixo das Tuas potentes mãos. Também, Pai, apresentamos aqui cada irmão que está aqui, os que acompanham online, Senhor. Continua abençoando a irmã Tânia Ribeiro, Tua serva, no campo, a missionária Tânia Ribeiro, lá em São Tomé e Príncipe. Fortalece, sustenta e guarda, e segue manifestando o Teu poder lá em 7 de abril, todo o trabalho que lá é feito, que as cadeias do demônio e Satanás serão quebradas. Pai, leva cada um em paz ao lar, livra do mal, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que resolveu todos os problemas na cruz do Calvário, e o poder e o enchimento do Espírito Santo que nos levanta como discípulos absolutos para evangelizar o mundo, seja com todos vocês, toda a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, saúde seu irmão, saúde uns aos outros, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os que acompanham pela internet. Fiquem na paz, em nome de Jesus.